começando agora o Terra Estrangeira. Está começando agora o Terra Estrangeira. Tem costumes estranhos, tem coisa escondido, tem fugido do óbvio, tem altos comentários. Está começando agora o Terra Estrangeira. Está começando agora o Terra Estrangeira. Meu filho. Sejam bem-vindos ao Terra Estrangeira, o seu podcast internacional sobre turismo, intercâmbio e imigração. Eu sou a Fabiana Ferlin. Eu sou o Dimitri Cosma. Eu sou o Júlio Samico. Eu sou a Carol Pacobaí. Bom, como vocês já devem ter visto no post, o Terra Estrangeira hoje viaja para o outro lado do mundo. Vamos dar uma dica aí, ó. Toca uma musiquinha aí, por favor. Toca uma musiquinha. Oh, Galaxy, oh, Galaxy, oh, Kangayaku, Atsuki Yuki. Ó, a dica foi boa, hein? Assim fica fácil, né? De onde é? Hoje o Terra Estrangeira vai para Terra do Sol Nascente. Tem mais algum outro nome que a gente possa usar? Terra que ainda tem imperador? Terra do Godzilla. Terra do Godzilla, terra do Jaspion. Do Black Kamen Rider. Do Ultraman. Do Giban. Spectreman. Bom, já ficou fácil, né? Todo mundo já sabe que hoje a gente vai falar sobre o Japão, esse país tão falado, né? Chama o Serginho Groisman. Japão! E para falar sobre o Japão, nada melhor do que trazer um convidado que já viveu por lá durante alguns anos. Então a gente trouxe o Otávio Franco. Tudo bom, Otávio? Do Joia, Fabiana? Tudo certo. Otávio, você morou de 2004 a 2010 lá no Japão, né? Isso. 2004 a 2010, um total de 6 anos, né? Deu pra virar japonês, assim, nesse tempo? Ó, vou falar que virar japonês é meio difícil, mas deu pra aprender bastante. Então você vai contar pra gente. A gente tem um monte de curiosidade. Bom, o Japão posso falar pelo Dimitri aqui, né? O destino número 1 dele, assim, que ele morre de vontade de conhecer. É isso, Dimitri? Tô até emocionado fazendo esse programa porque eu tenho a alma de japonês. Um japonês enrustido. Exatamente. Bacana. Made in Japan. Made in Japan. Made in Japan. Bom, mas antes de entrarmos mesmo, né, na conversa, Finalmente. adentrarmos, né, no Japão, No mundo misterioso do Japão. né, só deixando um lembrete aqui para os ouvintes, o nosso site é o www.terraestrangeira.com.br e a gente sempre pede para que os ouvintes entrem lá e deixem os seus comentários sobre o nosso programa, até pra gente ter um feedback para saber se o programa tá legal ou não. O Twitter é o @testrangeira. Tem também o Facebook, que é o www.facebook.com.br/Terra Estrangeira. Bom, tem o feed também, que você pode assinar o programa e receber automaticamente no seu leitor de preferência, né? Tem o feed tanto do site completo quanto do podcast. Tem também o Conexão Terra Estrangeira. Aê! Ou seja, virou semanal. Semanal. E assim, colaborem. Se você ouve o Terra Estrangeira e gosta da gente, gosta do que a gente faz, e você tá em algum lugar do mundo, você pode entrar em contato com a gente, mandar texto, mandar fotos, vídeos. Sim, gente, tudo é O que válido. você quiser. E não esqueçam de comentar, escutem o programa e comentem. Não esqueçam disso, sim. É muito importante pra gente ter esse feedback de vocês. A gente lê no ar, a gente tem um programa específico pra isso, um programa com novidades e leituras e descontração, certo? Verdade. Nippon Haya! Como diria o Shinobi. Aqui só os fortes entenderão. Nossa, eu sou fraca. 世界のリアチェンジマン愛が力虹が浮かぶ嘆きの空に俺たちのメッセージ Oh yes 勝利への戦い合言葉は一つ Oh change 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 Oh yes この腕で未来を俺たちは電撃戦隊
Mas conta pra gente, Otávio, como surgiu essa decisão de ir pro Japão? Então, na época eu tava com a minha esposa e a gente tava com vários problemas no Brasil. Eu tinha uma fábrica, né? Aham. Trabalhava num frigorífico e chegou uma hora que cansou, não deu mais. A gente decidiu ir embora pro Japão, dar uma mudada. Então acho que foi mesmo um desejo de mudança que a gente queria ter. Queria ver coisa nova. Fugir do Brasil um pouco, né? Quase uma fuga do Brasil. Mas assim, por que vocês optaram pelo Japão? Já existia algum tipo de facilidade? Você tem ascendência japonesa? Isso, eu sou filho de japonês, né? Certo. Então eu tinha tido um primo que tinha ido, ficado um ano, ele voltou, me falou super bem e aquilo foi estupim pra mim ir também. Aham. E pra viver uma experiência nova, né? Isso, é uma experiência nova, né? Acho que é o principal. Na verdade, a gente não entende como que é o Brasil até viver fora, né? Depois você vive fora por um tempo, você passa a enxergar melhor o país, né? O Brasil, no caso. Verdade. Concordo. Vocês fizeram um planejamento para poder fazer essa viagem ou vocês foram com a cara e a coragem às escuras, Na doida. mergulhando no desconhecido? Teve um pouco de planejamento via internet, a gente olhou mais por curiosidade, assim, mas foi meio nas escuras mesmo. A gente pôs um dinheiro no bolso e foi. Não foi aquela coisa super bem planejada, assim, foi porque é muito tranquilo ir pro Japão, né? Para quem é descendente. Você chega lá, já tá tudo praticamente pronto, emprego arranjado, apartamento alugado, tá tudo certo, né? Mas você tinha um contato lá? O teu primo te passou os contatos? Você entrou com algum processo de visto? Conta pra gente um pouco mais detalhadamente. Então, o processo de visto foi um trâmite normal para filho de japonês, né? Eu não tive muita dificuldade, minha esposa também não, até porque a gente já tinha como provar que ela estava casada comigo há bem mais de um ano, então foi super tranquilo. Quando eu fui procurar um escritório na Liberdade, né, no bairro da Liberdade, e já foi tudo acertado. Só um parênteses aqui, pra quem não é de São Paulo, a Liberdade é o bairro japonês na cidade de São Paulo, né? É um micro-Japão. É bem por aí mesmo, lá é bem o Japão no Brasil, né? E aí você foi nesse escritório na Liberdade? Então, fui nesse escritório que providenciou toda a documentação, eu não tive trabalho nenhum, na verdade eu paguei por isso, por esse serviço, me descontaram o valor no Japão, inclusive. A passagem, por opção, foi financiada por uma questão de segurança, que a gente entendeu que indo com ela financiada, a gente ia ter a segurança do trabalho. E foi isso. Daí cheguei lá, me adaptei super rápido, em pouco tempo já estava mudando, inclusive, de cidade, né? Depois de um ano e pouco, a situação começou a melhorar bastante. Porque o começo é difícil. Primeiro ano, segundo ano fora do país, para qualquer pessoa que vai migrar, é bem difícil, né? Aham. Só uma dúvida, você falava japonês? Não falava nada. Nossa, que Olha coragem, Otávio. Fiquei na loucura lá. Não, mas foi muito tranquilo. O japonês, ele é super receptivo, ele é extremamente educado. Por exemplo, se ele percebe que você não consegue se comunicar direito, ele faz o possível para te entender. Olha. Então eu não tive problema nenhum. Você se comunicava em inglês com os japoneses quando você chegou? Eu me comuniquei do jeito que dava, na verdade. O meu inglês não é bom, não é um inglês perfeito. O japonês também tem um inglês que é bem pior que o nosso, ele não consegue pronunciar as palavras. Mas assim, foi tranquilo, porque pelo Japão ser do jeito que foi muito tranquilo, entendeu? E na sua chegada, qual foi a primeira impressão que você teve do país? Você teve algum tipo de choque cultural quando você chegou? Olha, eu não tive muito choque cultural, assim. O que eu estranhei bastante foi a educação do povo, na verdade, mas acho que não chegou a ser um choque, né? Assim, como as coisas funcionavam de maneira muito sincronizada, muito perfeita, né? O Japão, na verdade, é um reloginho. Então isso eu estranhei bastante, achei bem legal no começo. É uma diferença, né? Você já tinha morado fora do país antes ou não? Já tinha ido viajar para vários lugares, não morar, né? Foi assim, onde eu quebrei aquela barreira dos 3 anos, né? Quando você se desprende do Brasil. Então, comigo aconteceu no Japão. Eles são educados e muito formais também, né? Eles são bem formais, são bem educados. Eu sei que se você chega no Japão, você realmente não vai ter problema para se comunicar, não vai ter problema com a forma como eles te tratam. Olha, isso eu não sabia. Não sabia que eles eram tão receptivos assim. Muito bacana isso. Você chegou lá em que cidade? Eu cheguei em Hiroshima, onde explodiu a bomba atômica, né? Aham. Olha só. Hein? Aí eu fiquei por lá durante um ano. De lá eu subi para perto de Nagoya. Aí fiquei durante 1 ou 2 meses só e arrumei um trabalho no estado de Shiga, que foi onde eu fiquei a maior parte do tempo, né? Lá tem muito brasileiro, né? Tem bastante. Tem lugares no Japão que tem bem mais. Não tem
nem tanto quanto teria em Nagoya, por exemplo, né? Onde foi a hospedagem de vocês? Você disse que tinha uns contatos e já tinha uma facilidade para alugar apartamento. Você já foi direto para um apartamento? Ficou em hotel? Na verdade, quando eu cheguei no Japão, eu não tinha esses contatos todos. Eu fiz com o tempo, durante os 6 anos que eu estava lá. Hoje, é porque eu retornei para o Japão, fiquei lá quase 70 dias agora, no final do ano passado. Hoje eu posso dizer que eu tenho todos esses contatos. Naquela época, não. Naquela época eu não tinha. O que acontece é que quando você chega lá para trabalhar, é normal você ficar 1 ou 2 dias só no hotel. E geralmente a empreiteira, o empregador, te arruma tudo. Te arruma apartamento, te dá toda a assessoria até você começar a trabalhar, né? Isso foi antes da crise, né? Será que agora, depois da crise no Japão, ainda continua dessa forma? Continua ainda nessa forma. Tem muita gente embarcando para o Japão ainda hoje. E o esquema não mudou muito, assim. O que aconteceu foi que a média salarial caiu um pouco, né? O governo do Japão incentiva, né, imigrantes, descendentes de japoneses para que sejam imigrantes no país. Eu não digo um incentivo, né? Na verdade, o Japão precisa da mão de obra do brasileiro, que é considerada uma das melhores por eles, né? Já teve bem mais, já se ganhou muito mais, mas dessa última vez que eu fui para lá, não tive problema nenhum em arrumar emprego, em arrumar apartamento, nem nada. Otávio, você falou que por essa agência, então você já saiu com o emprego certo do Brasil. É assim que funciona? Você já vai sabendo onde é que você vai trabalhar, em que fábrica? Isso, eu saí com tudo acertado. Não tive problema nenhum. Cheguei, já tinha um apartamento, já tinha tudo. Emprego acertado. E você trabalhava onde? Eu trabalhei numa fábrica de tela de cristal líquido. Fabricava tela para televisão. Nossos japoneses estão mais criativos que os outros. Você trabalhava quantas horas lá por dia? 12 horas por dia. Essa jornada de 12 horas é comum para a maior parte das categorias profissionais lá? Isso, é comum. Quando você tá com uma produção alta, ela é comum. O pessoal trabalha bastante. Fabiana reclama que eu trabalho muito, tá vendo? Eu sou um japonês. Ah, tá. Vara madrugada trabalhando, tá vendo? É o espírito japonês que ronda o Dimitri, né? Otávio, mas como é que funciona o salário lá? Isso é pago por hora? É salário mensal? Como é que funciona isso aí? O salário é pago por hora. Por hora, né? E em termos de direito trabalhista, assim, o que é que tem de direito pro trabalhador japonês? Nada? Não, para os japoneses tem muitos. Para os estrangeiros não tinham tantos. Olha. Tem alguns benefícios que eu não sei se estão pagando hoje, porque o salário caiu bastante. E, na verdade, todo salário que você recebe no Japão, ele vem através da empreiteira, né? Então, você não tem um emprego direto lá. É muito difícil você conseguir um emprego direto com a fábrica, né? Ah, quer dizer, então, que tem uma agência que recebe o dinheiro da empresa e repassa para vocês que estão trabalhando lá. Exato. Aí o que acontece? Por exemplo, se você entra para trabalhar direto numa fábrica, é o que eles chamam lá de shain. Essa palavra quer dizer que você entrou como empregado direto da fábrica, tem todos os direitos de um japonês e tudo mais. O estrangeiro em geral. O estrangeiro brasileiro hoje, o máximo que ele conseguiria ser em uma fábrica é sei shain, que é quase um shain, entendeu? Só que o cara, pode ser mandado embora, não vai ter aquela segurança de um japonês, né? Na verdade é pra proteger o japonês mesmo, né? Que se é pra mandar alguém embora, que mande o imigrante. Os contratados pela empreiteira. Os terceirizados, né? Seriam os terceirizados. Isso. Voltando à questão de moradia, Otávio, você falou que é a empreiteira que já consegue o local, mas eles pagam também? Isso é descontado do seu salário, o valor com moradia? A empreiteira que eu estava lá era uma empreiteira excepcional. De todas as que eu conheci, não foram muitas, lógico, essa foi absurdamente boa com os brasileiros, inclusive, porque o dono era brasileiro, entendeu? Então, o que acontece? Quando você vai alugar um apartamento no Japão, provavelmente é o mesmo esquema daí de vocês. Você tem que pagar uma certa luva e vai servir para manutenção do apartamento. Quando você pega pela empreiteira, que a empreiteira te fornece esse apartamento, não. Você entra e vai começar a pagar o aluguel normal. Na verdade, a única diferença é que você não paga essa luva inicial, certo? O aluguel, tudo você paga normalmente. Exato, você paga aluguel, água, luz, tudo normal, mas você não paga essa luva, porque quem tá te fornecendo o apartamento é a empreiteira, né? Mas esses espaços que vocês moravam, a gente aqui no Brasil tem uma visão de espaço bem econômica nas cidades japonesas. O apartamento onde você morava era daqueles assim, pequenininhos, com todos os ambientes super planejados para aproveitar cada
centímetros. Exato, tá certo. O que acontece? Se você pegar hoje num centro de cidade como Osaka, ou Nagoya, ou Tóquio, você vai alugar aqueles apartamentos realmente minúsculos, entendeu? E vai pagar super caro. Já fora desses centros, no caso, não. Você pode até alugar um apartamento, um kitnet, que eles falam, né? Mas é um negócio super planejado. Você tem um espaço que, apesar de pequeno, é super prático, entendeu? E a vida no Japão é muito prática. Por exemplo, você não demora mais de 15 minutos para preparar um almoço ou um jantar, porque já está tudo semi-pronto. Os produtos de limpeza são super bons. Não tem problema para limpar um apartamento. É tudo muito rápido, né? Isso é uma beleza. Que também é bom, mas podia vir mais essa tecnologia japonesa pra cá, assim. Não, lá realmente, para a parte de produtos de limpeza, a parte de alimentação, tudo é impressionante. É tudo muito bem feito, muito elaborado, entendeu? Então você não tem aquele negócio de ficar perdendo tempo dentro do seu apartamento, né? Então, deixa eu entender. Você falou que, na verdade, esses apartamentos super minúsculos, que é aquela coisa, né? Você dorme praticamente dentro da cozinha e é tudo misturado, assim. São mais nos centros, né? Nos centros das cidades grandes. Um pouquinho mais afastado, você vai achar um tamanho aceitável, assim. Ou seja, na sua cidade, você não tinha que levantar a cama pra puxar a mesa de jantar. Não tem aqueles esquemas, né? Vocês já viram, né? Vocês sabem do que eu tô falando, né? Não, de forma alguma. O que acontece é que isso daí pra nós é tão exótico que eles mostram muito isso em reportagens. Aí parece que todo mundo vive assim, mas não é bem assim. Não é bem assim. Os apartamentos são excelentes. Lógico, tem os apartamentos mais velhos, mas no geral os apartamentos são bacanas. Você tem espaço, você tem tudo tão planejado. Inclusive mudou um pouco o meu conceito, né? Porque quando eu estava no Brasil, a gente vislumbra ter uma casa grande, com espaço para poder fazer as coisas da gente, sabe, com muito espaço. Hoje não. Hoje eu percebi que um espaço bem planejado é muito melhor do que um espaço grande. Principalmente se você tem que limpar toda a casa, né? Uma casa gigantesca, você vai ter que limpar sozinho. Principalmente Japão, Canadá, você não tem assim, serviço de empregada doméstica, ou é mais difícil, né? Você mesmo que tem que fazer tudo. Então eu acho que a praticidade é a melhor coisa. Né? Agora sim, não é só essa coisa da moradia que é estereótipo não, né? Por exemplo, o japonês não tem robô gigante em casa, tem? Eles não têm robô gigante, mas como é que eu posso explicar? A tecnologia hoje no Japão está tão avançada e tão engedrada na vida do japonês que você, sem perceber, você vê que você está tendo uma luz que acende sozinha, um aspirador que anda sozinho pela casa, uma geladeira conectada na internet. O negócio está muito avançado. Opa, você falou uma coisa interessante, a geladeira conectada na internet. Hoje em dia, para que eles usam a geladeira conectada na internet, Otávio? Então, o uso disso eu não sei. Não, porque assim, eu digo, a gente pode pensar, né? A gente pode pensar em várias aplicações, tipo, sei lá, acabou o tomate, a geladeira tá conectada à internet. Já pede automaticamente. Exato. O que acontece? Hoje, quando você vai, por exemplo, como eu fui em vários estandes de venda de casa lá, e em várias lojas de eletrônico, eu ia bastante, você vê que tudo que eles estão fabricando, desde TV até a geladeira, inclusive, já está com conexão para a internet. Gente, é muito engraçado isso, né? Eu tenho certeza que a gente vai achar uma utilidade pra isso. Mas, por enquanto, eu não consigo pensar muito. Vamos pensar. O micro-ondas eu acho que é até mais fácil, né? Porque, tipo, não é tão fácil. A não ser que a comida já tivesse dentro do micro-ondas, né? Porque aí você poderia, do seu celular, saindo do trabalho, você botava lá, esquenta minha comida aí, pá, né? Mas eu não sei se faz muita diferença. Também. Eu não consigo pensar, não. Ouvintes, por favor, nos iluminem e digam pra que micro-ondas, geladeira, fogão com internet. O que é que isso muda na vida das pessoas? Então, é estranho, né? Mas é uma coisa que você vê. A tecnologia hoje está muito presente na vida do japonês, para facilitar, no caso. Conta pra gente algumas coisas, assim, diferentes de tecnologia que você via lá, Otávio, que você não vê no Brasil. Que a gente sabe, né? Não tem jeito. A maioria das coisas são inventadas lá, né? Essas novas tecnologias. Depois copiam. Mas a gente sabe que muita coisa começa lá. Na verdade, não é só a tecnologia em si, e o preço das coisas também. Eu não sei como que é no Canadá, mas lá você vê as coisas de ponta a um preço super baixo, entendeu? As TVs estão super modernas lá, coisa que, por exemplo, quando eu fui para lá agora, cheguei no Brasil, eles já estavam com tecnologia bem maior.
Os aparelhos de som também, você vê muita coisa diferente, câmeras fotográficas, de vídeo, é tudo, é geral, né? Você vai ver um fone de ouvido, por exemplo, os caras têm 1000 tipos de fone de ouvido. Você vai ver telefones, os caras têm 500 mil tipos de telefone. Entendeu? É uma tecnologia exacerbada, né? Realmente tem que ir pra lá e ver como que é. E também, aí eles ainda têm essa coisa do descartável, né? De uma coisa fica obsoleta, assim, em um mês, né? Porque é tão fácil, né? Você adquirir uma tecnologia mais moderna, uma coisa mais nova. Então, não, esse daqui não serve mais, né? Porque daí você vai querer o fone melhor. E tem também esse lance do lixo, né? O lixo lá tem todos os aparelhos mais tecnológicos jogados lá pra pegar à vontade. Tem essa lenda. É verdade? Como é que Isso. Teve esse problema do lixo lá, de você sair e encontrar aparelho de som, encontrar televisão, encontrar tudo. O que acontece é que hoje em dia é proibido jogar o lixo eletrônico, né? Então, quando você vai trocar sua televisão, geralmente você leva a velha e a loja que te vendeu a TV nova fica com a TV velha e manda para o desmanche. Nossa. De graça, eles não pagam nada por isso. Não, se você for jogar, na verdade, você tem que pagar para jogar fora, né? Aqui também é assim, você não pode descartar equipamento eletrônico no lixo. Você tem que levar num depósito certo. Aqui no Canadá, por exemplo, a gente paga na hora de comprar, né? Existe uma taxa de... Taxa de reciclagem. Taxa de reciclagem, exatamente. Porque aqui no Brasil também não pode, teoricamente, mas não há um tipo de multa, nem um tipo de fiscalização. Otávio, e como é o transporte público no Japão? Como é que você costumava se locomover por lá? O transporte público no Japão, assim, do meu ver, ele é impecável, tá? Os trens são limpos, tirando a hora do rush, que é bem lotado, você não tem problema nenhum. E você falou que tudo é um reloginho lá, então ônibus, trem não atrasa, né? É uma maravilha. Não atrasa. Inclusive os banheiros são super limpos das estações. Alguns não, tá? Mas a maioria, entendeu? Se você precisa de uma orientação para andar pelo Japão, de qualquer forma, como eu te falei, o japonês te orienta super bem, faz o que pode, te leva até onde você vai pegar o trem, ele faz o possível para te dar assessoria. Uma curiosidade, eu li em algum lugar que no Japão as cidades não têm nome de rua, isso é verdade? As casas não têm número? Não, eles vão pelos nomes da família, né? Gente, Olha, como é que que é isso? sensacional. Como é que você se acha? É uma coisa meio estranha. Não, tem isso sim, mas também tem os apartamentos hoje em dia que eles vêm com numeração. Uma coisa que é engraçada lá é que para nada eles usam o número 4, né? Se você tem um prédio, por exemplo, de 10 andares, você não vai ter o 4º andar. Ele pula do 3º para o 5º. Isso é sério mesmo? É uma superstição deles. É porque a pronúncia do número 4 é semelhante à pronúncia que eles usam para falar a morte. É shi ou ion, né? Ichi, ni, san, shi. Ou eles falam shi ou eles falam ion, pro número 4. Eu lembro que na televisão, na TV Cultura, passava um programa pra ensinar japonês. Tu lembra, Carol? Lembro. E aí, eu não via muitas, né? Mas eu vi uma que era o Shimashika. Não sei o que é Shimashika. O que é o Shimashika? Por favor, Otávio. Eu esqueci, eu era criança, eu não lembro do Shimashika. Esse Shimashika, na verdade, tá incompleto, né? Do Itashimashi. Tá incompleto, desculpa, é porque eu era criança, pô. Então, eu não sei o que significaria Shimashika. É uma pergunta assim, tipo... A pronúncia não deve ser essa. Não sei se é quanto ou é... Quanto custa? Não, quanto custa é a outra expressão que eu lembro, que eu era bem menor do que você, bem mais nova, e que era o kudasai. O kudasai. Era essa mesmo. O kudasai é bom, hein? Essa é uma expressão que é usada para comprar alguma coisa, que é pra você perguntar o quanto custa aquele produto. Ah, é? O kudasai chocolate, quanto custa o chocolate, alguma coisa desse tipo. Olha, ela lembra mesmo, era do chocolate mesmo. Eu lembro nitidamente dessa aula. É ikura desu ka? Kore wa ikura desu ka? Você fala, isso aqui quanto custa? Você vê como a pronúncia é bem diferente. Olha aí. Calma que tá confuso. Ele falou, como é? Fala aí de novo, por favor, Otávio. Quanto custa, se falaria ikura desu ka? Ikura desu ka. Era isso que eu queria falar e eu não consegui. Olha lá, vocês estão sabendo Agora- bem também. Agora... Júlia tá sabendo. A gente vai chegar no Japão sem conseguir falar uma palavra.
Nem do que já aprendeu. Os dois aí, a Júlia e Carol, acho que vocês são uma precisa negação. hein? Você precisa voltar para suas aulas de japonês, Carol. Olha, esse japonês da TV Cultura de São Paulo tava todo errado. Tá? A culpa é da TV Cultura. É claro. Mas eu aprendi a contar até 10 também com as aulas de karatê do meu irmão, Olha. Olha aí. que fazia o kata. Vamos ver se o japonês da Fá tá correto. Vai, fala aí, Ó, Fá. você vai Vai ver, lá. hein? Ichi, ni, san, shi, go, roku, shichi, hachi, kyuju. Faltou só um, em vez de cheat é hit, né? Olha aí. Todo mundo reprovado no japonês. Eu falei shi. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,8,9,10 Dimitri, qual é a sua experiência com palavra em japonês, Dimitri? Fala aí agora. Tem algumas. Não vale arigato, viu? Tem algumas, Jaspion, Black Kamen Rider. Jaspion, Spectrum Man, Dr. Gore. Dr. Goren, opa, essa é boa. Não, o Dimitri assiste um programa aqui que, meu Deus, É a coisa mais linda do mundo. é um japonês que chama Arino. Assim, o programa basicamente é isso, é um japonês que fica jogando videogame antigo. Então ele fica jogando joguinho de Atari, que mais que ele fica jogando? Nintendo. Nintendo. Então ele passa horas fazendo uma maratona de um joguinho velho, assim, e um monte de gente torcendo, assim, pra ver se ele vai É chegar até o final. sensacional, é E o Dimitri sensacional. assiste aquilo. Não, é coisa linda. Cacho. Olha, que legal, Ele é o chefe. Essa é uma palavra que eu aprendi com ele, ó. Cacho, que é chefe. Tô certo, Otávio? Cachô, isso, exato. Cachô. Tá vendo? Então Acertei. serve pra alguma Olha coisa. aí, tá né? vendo? O Dimitri foi o único que aprendeu o japonês correto aqui. É isso aí, cachô, daí tem o kakarichô, buchô. E o kakaroto? O que é o kakaroto? Rapaz, kakaroto eu nunca ouvi falar, não. Ah, você não assistiu Dragon Ball Z, velho. Dragão. Olha, voltando aqui pra pauta. Depois de toda essa divagação aí sobre as aulas de japonês. Mas, Otávio, você tinha carro lá, né? Precisa do carro? Você tinha mais por conforto, assim? Olha, eu acho assim, qualquer país do mundo que você for, se você tiver a oportunidade de ter um carro, é bom, porque o carro vai te levar, às vezes, onde o transporte público não leva, né? Então eu tive carro por conforto, sim. E outra, porque lá também é muito fácil de se ter um carro, né? É muito barato também. Aham. E lá, qual que é o melhor, assim, considerado? Toyota mesmo aqui? Depende muito do Toyota. Honda. Isso acho que vai da opinião de cada um. Toyota, Mitsubishi, Nissan, Mazda também, são carros muito bons, né? Tem carro estrangeiro ou só japonês no Japão? Não, tem muito carro estrangeiro lá. Por exemplo, pro japonês é chique ter Mercedes, BMW, Opel. Não só pro japonês, tá? Os carros de marca estrangeira são tão baratos quanto os japoneses? Não, eles têm um preço médio, tá? O japonês tem o carro que tem o preço equivalente ao carro importado também, né? Por exemplo, a Toyota, eles têm a Lexus, que é caro, eles têm o próprio Toyota de lá, que seria o LS400, se eu não me engano. Eles têm Toyotas caros também lá. Meio que se equivalem, né, com esses alemães aí, né? É, exato, se equivale. Na verdade, o carro japonês, ele é bom, né? Ele não quebra. Só que o alemão, eu acho que é um pouco mais chique, né? Na visão deles. O alemão é muito famoso, né? A verdade é que, principalmente BMW e Mercedes são carros famosos, né? Assim, por serem bons, né? E por isso são caros, né? A coisa da marca, você paga pela marca, né? Tem uma amiga aqui que é japonesa, trabalho com ela. E os pais dela ainda estão no Japão. E ela disse que outro dia o pai ligou todo feliz, assim, porque ele tinha finalmente conseguido comprar uma BMW. Então eu acho que tem algum lance, assim, né? Ele, a vida inteira teve carros japoneses e agora ele comprou um BMW e o velhinho tava todo feliz, né? Eu vou contar uma coisa bem curiosa pra vocês. Vou começar esse assunto do carro do começo. Primeiro, o que acontece no Japão, que é bem interessante, é que assim, o Sacho, no caso, o dono da empresa, ele tem um determinado carro da Toyota, tem um carro lá chamado Celsior, ou chamado, eles chamam de Century, mas na verdade se escreve Century. Esses dois carros são considerados os carros de presidente de empresa lá no Japão. Então, por exemplo, você vai chegar numa fábrica, o empregado pode comprar um Celsior, mas ele não compra, porque na visão dele é o carro do presidente, entendeu? Olha, ele até carro do- pode. Ou seja, mas- ele tem poder aquisitivo, Mas não compra, exato. Acontece muito lá. só que pelo respeito, Em respeito Em ao respeito. em presidente. respeito ao cara ser o chefe dele, ele não compra. É isso que você tá me dizendo? E isso acontece lá, por incrível
que pareça. Legal, interessante. Olha. Já nesse caso desse carro Century, eles não vendem esse carro para qualquer um. É um carro motor V12 da Toyota que parece um Landau antigo e é o carro dos magnatas do Japão. Caramba. Olha que sensacional. É. Mostrar o extrato do banco. Você mostra, se você for magnata, você pode usar. E eles não vendem pra qualquer um, o que é que isso quer dizer? Eles não vendem, é o carro, por exemplo, que o imperador do Japão usa. É o carro que o imperador usa. O carro do imperador. Você pode comprar um Century antigo, né? Esse Century antigo, mas não um novo. Olha só. Tem essas engraçado. loucuras lá. Mas aí, por exemplo, se só o imperador usa, então o carro não vende pra ninguém mesmo, assim, não é nem produzido, então, em série, é isso? Não, ele é produzido, mas não é assim, as pessoas não compram esse carro, entendeu? Você vê, por exemplo, hotéis 5 estrelas usando esse carro, você vê donos de empresa realmente, os tops usando esse carro. São edições limitadas, digamos assim. Tanto que o japonês mesmo chegou a virar pra mim e falou, se você vê um Century andando na rua, modelo novo, tal, ele sabe até qual é o modelo. Ele falou, nem chega perto. Ah, por quê? Olha. Porque ou é de mafioso, Ah, tá. ou é de dono de alguma empresa, entendeu? Ah. Quem tá dentro do carro é algum poderoso ou coisa parecida. É uma forma de taguear as pessoas pelo carro que ela tá usando, né? O que eu queria entender, assim, é mais ou menos como acontece isso. Você chega lá na Toyota, aí vamos dizer que o Century é $1 milhão, sei lá, eu não sei, mas vamos supor. Aí você diz, não, tá aqui, eu tenho uma maleta aqui com $1 milhão. Aí o cara vai fazer um questionário com você, é isso? Isso. Até onde eu sei, eu não posso te precisar isso, mas até onde eu sei, a Toyota recusa a venda desse carro para qualquer pessoa. A Toyota tem que aprovar a Tem que venda ter do Olha cacife de magnata. É tipo uma aprovação de crédito, né? Aquela coisa. É aprovação de status. Olha aí. Seria alguma coisa assim do gênero. E outra coisa também que é interessante lá, o carro tem um ciclo, né? Como ela falou, o pai da menina estava super feliz porque ia comprar uma BMW. Em determinado ponto da vida do japonês, o cara vai e compra a Mercedes dele, entendeu? Ou a BMW. Não antes de um determinado ponto, né? Então tem isso daí também. É bem diferente isso daí no Japão. Não é feito aqui no Canadá que qualquer moleque tá dirigindo um BMW, não, né? Não, apesar de qualquer moleque poder dirigir, poder comprar... Não, ele não dirige. Ele tem um determinado ponto da vida dele que ele vai comprar aquele carro, entendeu? Curioso mesmo, né? Inclusive assim, o japonês na cabeça dele, ele faz a aposentadoria dele no tempo de vida útil dele. Conforme ele vai envelhecendo, ele começa a ganhar cada vez menos, né? O salário dele diminui. Nossa. Porque se subentende que o cara, quando era jovem, juntou dinheiro pra velhice, né? Aham. Nossa. Olha. Tá vendo? Aprendam, meus queridos, aprendam. Seja econômico durante a juventude e garanta uma velhice tranquila. Exato, é bem por aí. E é isso, e é certo, né? Tem que ser assim. Quer dizer que não tem INSS no Japão? Tem aposentadoria, tem planos de aposentadoria, tem tudo, né? Mas é uma coisa mais justa, né? A pessoa só vai passar necessidade no fim da vida se realmente ela não se preparar, entendeu? Entendi. Fala um pouco sobre os gastos do dia a dia, como supermercado, corte de cabelo. É muito caro esse tipo de serviço? O custo de vida no Japão não é caro, né? Porque eu acho que o poder aquisitivo que o salário te propõe, que o salário te proporciona lá é alto. Então, por exemplo, você vai gastar, para comer super bem, $400 por mês, $100 por semana no supermercado. Você vai comer maravilhosamente bem. Não, até que não é tão caro quanto eu pensei, né? Porque a gente tem aquela ideia, bom, também falando de Tóquio, né? Que é uma das cidades mais caras pra se viver. Mas não pra comprar comida, então. Não, de forma alguma. Você tem 500 mil opções de comida boa, barata em supermercado e tudo mais. E outra, se você pensar na relação salário também, poder aquisitivo, que nem eu falei, a comida é muito mais cara no Brasil, né? E serviços? Sabe essas coisas que a gente precisa? Cortar o cabelo, lavar o carro? Salão de beleza, encanador... It's me, Mario! Mão de obra, né? Porque aqui a mão de obra é bem cara, né? Qualquer serviço, assim, eu sei que é caro. Lá no Japão é a mesma coisa? Então, eu acho que assim, é bem similar ao Brasil, tá? Você tem, por exemplo, aquele corte com a maquininha, é até interessante. Você vai cortar o cabelo em 5 minutos ou em 3 minutos, é um corte que custa na faixa de $11, vai. Ah, é barato. 2.000 ienes. Se você vai num cabeleireiro, vai fazer como minha esposa foi várias vezes, aí você gasta um pouco mais, vai gastar 10.000 ienes, vai gastar, $100 Aham. no máximo. É, mais ou menos a média, né? Mas o estilo do corte de cabelo é sempre oriental, né?
estilo Final Fantasy. Ai, gente, os cortes de cabelo no Japão são o máximo, né? A gente vê cada um, assim, com o cabelo colorido. Não, pois é, eles são modernosos, né? Super, né? Estilosos. Não, mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Já me falaram isso, eu queria confirmar com o Otávio se é verdade, tá? Qual que é a verdadeira culinária japonesa? Tcharam! Porque assim, a gente vai num restaurante japonês aqui, e aí é rodízio de sushi, essas coisas. A verdadeira culinária japonesa, tá? É bem estranho falar isso, porque você chega no Brasil, a gente tem aquele sushi, aquele sashimi, é uma coisa muito plantada, né? Na verdade, o Japão é bem exótico. Ele, por exemplo, aqui na Itália, você vai comer lá na ponta da botinha, lá na Sicília, você vai comer de um jeito. Se você vai comer em Milão, você come de outro. Se você come aqui em Roma, é outro tipo. O Japão é igual. Ele tem muito tipo de comida, de prato diferente, coisa que o brasileiro nem sequer vislumbra, entendeu? Então, é isso que eu falo, porque assim, a gente vai num restaurante japonês em São Paulo, é sempre a mesma coisa, né? Vai ter aquele monte de sushi, de sashimi, né? Aquele cone lá. Nada contra, né? Não, Sensacional, adoro, coisa mais maravilhoso. A sopinha, Mitsushiro, eu adoro tudo, mas assim, não é a comida típica, né? Na verdade, Diária. sushi foi uma coisa que fez sucesso no Brasil e no mundo todo, assim, que se espalhou, mas não é o que eles comem todos os dias, né? Não é. Não se come todos os dias. Na verdade, a gastronomia japonesa ela é muito, muito mais ampla do que a gente pode imaginar. O japonês no dia a dia dele, fora o arroz, né, que isso daí não falta na mesa do japonês, ele tem muita conserva, ele tem muito tipo de peixe, muito tipo de fritura, ele come muita coisa grelhada, e ele tem também muita comida exótica, que eu vi lá, vespa, tartaruga, Olha, cheguei a ver salamandra assada. nossa, É. olha. Caramba! Tudo isso você vê lá. Carne de cavalo, putz, eu experimentei sem saber, né? Tem muita coisa lá exótica, né? Aí tem os pratos que o brasileiro conhece, né? Que é aquele fugu, que é aquele peixe venenoso. No Brasil conhecido como baiacu. É o baiacu, né? Baiacu, na verdade. É. Isso é o que a gente vê pela mídia, pela televisão. Mas o Japão, ele é muito mais amplo que isso, em termos de culinária, né? Dimitri experimentou uma culinária japonesa, mas ele não gostou muito não da Ai, cabeça do nossa, peixe, né, nem me Dimitri? lembre disso. Esse que é o problema de você ir num restaurante japonês e não saber o significado daquelas palavras. Eu queria experimentar tudo na ordem do menu, né? Como era rodízio, eu queria experimentar todos os itens. Conta aí, Júlio. Não, e aí ele pediu tudo, na verdade, né? E aí veio um que era uma cabeça de um peixe. Só que ele não tinha percebido que era uma cabeça de peixe porque ela tava virada, né? E aí ele, pô, o que será que é isso? Não sei o que. A hora que ele virou aquele pedaço, assim... Aí só o tava zoinho, o assim. olhinho, só o olhinho olhando pro Dimitri. Enorme, assim, um peixe gigante. Ai. Mas tava uma delícia, hein? Tava uma delícia. O Júlio comeu no fim das contas. Esse vídeo tá no post, inclusive, ó. Eu não sei se vocês já viram, mas tem um vídeo no YouTube também muito interessante, que é um kitzinho pronto pra fazer sushi, candy sushi, ou alguma coisa assim. São várias divisões, e aí você mistura com água, e aí você faz a alga, você faz o arroz, você faz o atum, e depois você monta o sushizinho, assim, em 1 minuto. Que bonitinho. Olha Mas vem só. tudo no saquinho, né? É tal da praticidade. Não, na verdade vem uma bandejinha, e você coloca uma água em cada compartimento, uma aguinha em cada compartimento, e mistura com um pozinho lá específico. E aí ele já forma o arroz, o peixinho, a alga. Nossa. Ah, você tá falando que o pó misturado com água vira o arroz, é isso? Isso, o que equivale ao arroz, na Olha verdade. só. Não vira um arroz propriamente dito, Um equivalente. mas Essa eu queria experimentar. Né? Ou seja, é um sushi miojo, né? Sushi instantâneo. Boa. o vídeo tá no post. Quem não tiver visto vai ver. Agora, Otávio, tem uma lenda também. Confirma pra gente ou desconfirma que sushi, essas coisas, são pratos especiais lá. Não é essa coisa habitual aqui que no Ocidente que a gente conhece. E que lá custa caro isso. É mentira? Não, é verdade. É verdade não, mas assim, é um sentido diferente. Você tem o lugar dos kaiten sushis, que são lugares onde você come sushi, é muito bom e é barato, não é caro. E você tem os sushiás, que você vai e você, por exemplo, pede um prato e o negócio vem ali no estado de arte, entendeu? É uma coisa que eu cheguei aí, custa bem caro.
Mas assim, é onde você vê o verdadeiro sushi. É bem arte mesmo. Um negócio muito bonito, muito gostoso. O que eu acho muito legal, não é só da gastronomia japonesa, né? Isso a gente vê nos próprios restaurantes franceses, mas eles dão muita importância à aparência do prato, né? Aquela coisa, né? Você come com os olhos primeiro, né? E não sei se vocês já viram também, até na lancheira das crianças, as mães preparam, assim, a coisa mais fofa, né? Faz uma lancheira, é arroz ali com vegetais, mas elas conseguem transformar aquilo num ursinho fofo, sabe? Parece que até vira uma competição, assim, né? Entre a lancheira das crianças. Pra ver qual que é mais bonitinho. Eles dão uma nomenclatura especial para quando a comida tem esse preparo mais atrativo para as crianças. Eu não vou saber falar o nomezinho, mas... O Kudasai. Mais cá. Não é esse. Ah, não inventa. Isso é verdade. Isso daí, inclusive, no Japão acontece até hoje. Isso é normal lá no Japão. De a criança levar o pratinho dela todo elaborado, todo enfeitadinho, com carinho. É muito bonitinho, né? Eu tento fazer aqui pro meu filho de vez em quando, mas nunca sai bom. Ele olha pra aquele prato e fala, o que você tentou fazer, né, mãe? É bem legal, bem legal. No Japão você vê muito livro, inclusive, quando você vai nas livrarias, com esse tipo de assunto, né? Como elaborar o prato da criança. Lá é normal. São os bentos. Bentô, né? Eles chamam de bentô, né? Ou bentô. Nossa, Otávio, agora eu lembrei de uma coisa. Não sei se você chegou aí, que é muito interessante. Umas lanchonetes no Japão, que as garçonetes tratam os clientes como se fossem criancinhas, assim, sabe? Eu vi uma matéria. Olha. Eu chorei de rir, gente. As moças japoneses vestidas... e suas bizarrices. São as coisas bizarras, né? Então, assim, é muito bonitinho. As meninas todas bonitinhas, vestidas meio de boneca, assim, né? Com aquela roupinha de boneca. E aí, assim, os clientes vão lá e elas conversam com os clientes daquele jeito de criancinha, sabe? Falando com aquela vozinha, assim... Dá comidinha na boca. Comidinha na boca. E, assim, parece que é caro. E eles pagam por essa experiência. Você chegou a ver algum desses, Otávio? Você chegou a frequentar? Não, olha, eu vou falar, realmente esses lugares, na verdade, existem, não são um só. Eu nunca frequentei, mas eu sei que tem. Ô, Otávio, pode falar. Não, Se acanhe. Porque é mesmo uma atração turística até, né? Chega assim. É engraçado, porque na verdade quando você vai numa lanchonete, num restaurante comum, acontece de a menina vir te atender com essa vozinha fininha, tipo de criança, assim, é muito louco. Pô, Elas cantam musiquinha, então assim, depende, você escolhe no menu, né? Então você quer lá uma batata frita com não sei o que, aí você escolhe a musiquinha que elas vão cantar. E aí fica lá. Minha mãe quando foi passear lá, foi ver a gente e tudo, a gente foi numa lanchonete lá, que é tipo uma rede, né? E a mulher veio atender a gente com essa voz. A minha mãe olhou pra minha cara, começou a rir e falou, ela tá com essa voz, né? Ela tá falando sério? É assim mesmo? Como é que é? Vou te falar a verdade, viu, Otávio? Aqui no Canadá, não sei se é porque tem muito oriental e tal, mas as garçonetes falam meio assim também. Do you want... Eu acho muito chato, eu não consigo aguentar não, mas elas falam assim aqui também. Pra gente é bem esquisito, elas falam muito fino e parece até forçado, mas é normal, no Japão isso você com o tempo se acostuma, né? E o japonês também é muito estranho pra nós, que, por exemplo, ele fala com a boca cheia. Nossa, essas coisas culturais estranhas. Olha, o japonês ele faz como... O chinês, que quando ele tá tomando sopa, ele faz aquele... Faz? Faz pra valer. Olha. Faz. Quando você vai comer, por exemplo, um lamen, se você vai num lameá, que é aquele macarrão... Isso. Se você, inclusive, não fizer isso, pra eles é meio estranho, assim. Porque é meio não falta tá de bom, educação. né? Olha, na verdade tem que fazer o barulho. Nossa, Caramba. então eu já fui em restaurante aqui chinês e tudo e acho que o pessoal não gostou. Devem ter cuspido na minha comida, então, né? Porque eu não fiz o negócio, eu não fiz o... Aí eles não gostaram, eu acho. Com raiva. Da próxima vez faz, então, Júlio. É engraçado que essas diferenças culturais, no Japão, por exemplo, uma das coisas que eu aprendi quando eu tava aí no Canadá convivendo com os japoneses é que eles trocaram o aperto de mão por aquele cumprimento de baixar a cabeça, né? O bom, né? Em inglês chama bom. Então, sim. muitas vezes, num ato reflexo, eu já ia cumprimentar a pessoa, já chegava dando um abraço, o pessoal foi que me empurra, assim, se afasta.
O Dimitri, o pessoal não sabe, mas o Dimitri, ele tem essa coisa assim, ele não abre a porta do banheiro, né? Isso. Tem uma coisa meio de... Ligeiro toque, Ele né? vai adorar esse... Por isso que ele é japonês. Fala aí, Como Dimitri. assim? O que tem a ver esse cumprimento com abrir a porta Você do não banheiro com a precisa dar a mão? mão pra pessoa. Porque você não toca na outra pessoa, rapaz. Pensa Ah, nisso. tá. Você É devia verdade. adotar isso pra sua vida também. Eu vou começar a fazer esse gesto com a cabeça. Não deixa já. de ser mais higiênico mesmo. É verdade. Tá instituído. É estranho, na verdade é assim, no meu caso, assim, quando eu viajo, eu tento fazer as coisas meio como são no país de origem, que nem o macarrão, por exemplo, do lamen, eu vou te falar que custou para mim aprender, na verdade, mas eu tentei fazer de forma educada, entendeu? Fazer o educado pra eles, né? Educado para eles, meu, é horrível, o gosto da comida não fica bom. O gosto da comida não fica bom quando você faz isso, é? Não fica, é estranho, pra gente é muito estranho. Mas eu né? tenho a impressão, viu, Otávio, que eles fazem isso porque eles tomam aquilo quente demais, não é não? E aí ele meio que faz aquilo porque ele tá queimando a língua. Tentando assoprar ao mesmo tempo. Eu acho que... Eu não sei, eu posso estar errado, mas eu tenho essa impressão, sempre tive essa impressão, tá? Ele dá aquela arejada no macarrão, Deve né? ser. Pra mim era esquisito. Eu vi o japonês, por exemplo, comendo, falando com a boca cheia. Fala a verdade, eu nunca achei bonito, mas eu aceitei numa boa, entendeu? Eu acho que faz parte da cultura dos caras, né? Sim. Não é legal pra nós, não é. Mas, sei lá, passou batido também, Você né? tá lá, né? É uma coisa que vira o dia a dia. Muda mesmo, a gente muda, não tem jeito. É. Isso. Só não pode chegar no Brasil e querer gente começar a mantém. fazer tudo isso. Mantém o costume. Não, no Brasil aí queimou de vez, né? Aí chegou o Otávio na casa dos sogros, assim, aí começou a falar de boca cheia. Já pensou? É porque esse lance do lamen, ele é quente, né? Você ferve a água, ferve mesmo, muito, né? Se é que tem como ferver muito, né? E aí você joga as carnes, os legumes, e elas cozinham ali. Em 2 segundos ela cozinha, né? Na verdade, o lamen que eles passam na água quente, depois aquele caldo e tudo isso que você falou, os legumes, isso já são pré-preparados, né? Isso, Então, pré-cortados ele e coloca o tudo. macarrão, ele joga o caldo e coloca, é exatamente isso que você falou. Ele não põe cru, mas já é pré-feito, entendeu? Quase cru, digamos assim. Mas é bom, é gostoso, não é ruim também. É uma coisa muito normal no Japão você comer isso, não é uma comida cara. Tem os caros, né? Sim. Aqui é muito barato, aqui é barato demais, inclusive. Então, mas inclusive os bentôs, olha só que coisa, você tem bentôs caríssimos lá no Japão, que são os bentôs que os presidentes de empresas comem. Ah, tem. E aí eles não vendem pra qualquer um Que também. também só vende pra presidente de empresa, né? Se você pode ter o dinheiro lá, eles também não vendem. Eles perguntam, você é presidente da empresa? Só pode comer isso. Não, mas é engraçado, mas tem uns bentôs lá que são carésimos, assim, carésimos. Gente, eu queria sair do assunto de comida, mas assim, tem outra pergunta que eu quero fazer. As frutas. Eu já ouvi falar também, eu já li em algum lugar, de melancia custando, sei lá, centenas de dólares. Isso é lenda ou existe mesmo, assim? Não, isso é verdade. Eu já vi, assim, tipo, a fruta embrulhada, parecendo uma caixinha de presente, uma coisa linda, assim, e caríssima. Eu não entendi por quê, mas existe isso? É verdade? Existe, é verdade. Por exemplo, no Japão, o japonês, você não dá, por exemplo, uma peça de roupa. O presente do japonês geralmente é uma comida. É educado. Você dá uma fruta, você dá que eles falam omiyage, né? Algo para se comer. Eu cheguei a ver melão vendendo por $500. Então, que Nossa. coisa louca é essa, gente? Como é que um melão vai valer $500? Isso daí você vê bastante. Você vai numa loja de departamentos mais chique lá no Japão, num centro, você vai chegar numa hora que tem tipo, não é bem uma quitanda, né? Mas seria uma coisa um pouco mais refinada. Então lá as frutas vendendo a preços exorbitantes. Isso realmente existe. E a melancia quadrada? Existe, eu tirei foto, vi, é muito legal. Otávio, o que você fazia para se divertir lá? Qual era o teu lazer? Olha, o que eu mais gostava de fazer, na verdade, era estar mais perto da natureza. Eu gostava muito de ir para os parques, ir para as montanhas, rios, lagos, que lá tem muito. Lá é tudo bastante limpo. Centros comerciais, no caso shopping center, essas coisas eu ia só quando precisava, né? Era legal, tal, é bem diferente, as coisas lá são muito baratas, então, mas toda vez que você sai também você gasta, tem esse lado, né? Agora cinema, teatro, apesar de ter muita opção, eu não ia muito.
tá? Eu fui em alguns shows japoneses, assim, apresentações japonesas que eram de graça. Foi coisa que eu fui, os brasileiros não vão, né? De vez em quando num boliche, mas era muito raro, assim. Geralmente eu pegava a Graziella, minha esposa, a gente saía para passear, ia para algum lugar diferente, uma praça, um parque. Fui, por exemplo, Kyoto, como eu morava perto de Kyoto, eu fui em vários templos. Kyoto é fantástico, principalmente na época da primavera. Aliás, melhor época para se viajar para qualquer país é primavera e começo de verão, né? É quando acontece o Hanami? O Hanami, exato, que é a Cherry Blossom, né? Que é as cerejeiras, né? Deve ter aí também. Nossa, é muito bonita, né? É um espetáculo. Imagino lá como deve ser. Não, lá, por exemplo, tem um templo chamado Kyomizu Dera, fica em Kyoto. Eles têm uma montanha inteira plantada de cerejeiras, né? É uma coisa de louco. Eu fui, inclusive, para lá, eu fui umas 2 ou 3 vezes, porque o lugar é muito bonito. Você aluga kimono para até aquele dia passear com kimono, é bem legal. É um negócio bem diferente. Fugindo do óbvio. Então, essa sessão aqui, Otávio, é justamente aquela sessão que a gente fala de um passeio que foge, né, do roteiro turístico tradicional. Né? Então, você pode falar um pouquinho mais dessa cidade, né, que você foi, dar mais dicas, né, para quem estiver passando por lá? Então, o Kyomizu Dera é um lugar muito legal, mas é um lugar que todo mundo vai. E o Miho Museum é um lugar assim que ele não é tão acessível para o turista, porque ele está fora dos grandes centros. Pela internet, com certeza, você vai conseguir a localização e você vai chegar fácil, porque o transporte no Japão é muito bom. Agora, por exemplo, o Japão, ele não é um país para você chegar como turista e fazer os passeios de turista. É um lugar que você tem que tirar pelo menos metade da sua viagem e se aventurar, porque é um país muito seguro e muito fácil de se viajar lá também. E, por exemplo, coisas que eu vi lá que um turista jamais veria, por exemplo, as Black Store, para quem gosta de desenho animado. E você entra lá, você tem um mundo de brinquedos japoneses antigos, de mangá, de coisa... É muito louco. Não tem como explicar isso daí. Olha, você não está vendo os olhinhos emocionado do Dimitri brilhando. Começa a dar até tremedeira. Ai, São máximo. produtos usados, na verdade. É isso? Exato. São produtos usados e você encontra de tudo. E a preço assim que você... não dá pra descrever. É muito barato, assim. Por exemplo, o saco de bicho de pelúcia com 15 bichinhos dentro, grande, pequeno, médio, por $5. Não, olha só. Olha só, hein? Eu ia rodar todas essas lojas à procura de um Dr. Gore. Meu objetivo é a conquista! Deve ser fácil de Esse falar. eu tenho que ter. Eu sou muito jovem pra lembrar dessas coisas. Eu também. Eu sou da época de Jaspion, Changeman, Jiraiya, Gibão, Policial do Futuro. Que isso daí já é muito, muito moderno. Já. Eu sou de Teletubbies pra cá. Oh, que novinha. Lion Man, que era um dos mais geniais, né? Isso aí é bacana. Pô, Fantomas, alguém lembra do Fantomas? Fantomas é sensacional. Aí é só Dimitri. Não, eu não lembro, não. Esse pessoal quarentão aí. Então, isso daí é um lugar imperdível pra se ir. Assim. Na verdade, o que eu mais gostava era Cybercops. Cybercops. Ouvintes, procurem por Cybercops, vocês vão amar Cybercops, apesar de todo o defeito especial que a série traz consigo. É genial. Costumes diferentes. Então, Otávio, a gente queria saber de alguma coisa que você tenha presenciado lá que te surpreendeu muito. Na verdade, assim, o que eu vi de coisa muito diferente, por exemplo, no bairro que eu morava, eu vi lá uma banquinha
e tinha um monte de coisas expostas, as verduras e tal, e uma caixinha do lado. Isso daí é normal, é um costume deles que eu fiquei espantado, na verdade. Eu cheguei lá, tava a caixinha cheia de dinheiro e as verduras do lado. Então você pega a verdura e joga o dinheiro ali na caixinha e leva embora. Eu achei isso daí estranho, mas bacana. Gente, olha que beleza isso, Que né? belezinha. Inglês escondido. Fala se você passou por alguma situação engraçada, ou estranha, ou vexatória, enfim, que você tenha passado por alguma dificuldade por uma expressão japonesa que você não tenha entendido corretamente. Tá, então, tipo, cestinha de bicicleta lá chama kagô. Muito bom. Muito bom. 9:30 a hora, né? 9:30 pra eles em japonês é kujihan. Gente, brasileiro morre de É rir, muito né? bom. Deve ter uma lista de palavras assim, que agora me fugiu um pouco, mas, é muita coisa. Outra coisa que também pra eles não é legal é quando você faz o símbolo de joia. O joia é a mão fechada e o polegar pra cima, é isso? Polegar pra cima é uma coisa meio gay, assim. Olha aí. Quer dizer que você tá chamando o cara pra um amasso, é isso? Olha só. A gente não tem nem ideia dessas coisas, né? Então eu tô com uma boa fama, inclusive. Então, né, Dimitri? Começa a recapitular aqui que você já fez com seus amigos japoneses. Isso daí eu vou te falar, dei brecha com isso daí lá umas vezes também. Mas aí o japonês me explicou, o cara super gente fina, rindo, chegou, me explicou, falou, pô, isso aí é estranho, né, meu? Primeiro ele perguntou, você é gay mesmo? O Japão é tão rico, né? É tanta coisa, uma cultura tão rica, tão diferente da nossa, que eu acho que a gente conversaria aqui mais por 3, 4, 5 horas, né? Verdade. Eu queria que você fizesse, assim, um balanço, assim, desses seus anos que você passou lá, assim, né? Eu acho que, assim, o que eu tirei de mais proveitoso da minha vida no Japão foi saber enxergar melhor pro meu próprio país, pro Brasil, entendeu? Infelizmente, eu passei a fazer certas comparações. Foi o maior proveito que eu tive, entendeu? Foi essa experiência de vida, foi ter quebrado, inclusive, a barreira dos 3 anos, que todo mundo fala, depois que você passa 3 anos fora do Brasil, você vira cidadão do mundo. Otávio, foi ótima a tua participação, aprendemos bastante sobre o Japão e queria agradecer por você ter passado, ó, só para o pessoal saber, já é madrugada lá em Roma e o Otávio tá lá firme e forte conversando com a gente aqui do Terra Estrangeira. Foi ótimo. Foi excelente, hein? Excelente. Eu já era um japonês de alma, agora eu sou mais ainda. Eu sou suspeita pra falar porque eu gosto muito do Japão. Gosto de cinema japonês, gosto de comida japonesa. É um lugar realmente fantástico e eu colocaria no top 5 dos meus destinos turísticos. Top 5. Adorei o bate-papo, a minha vontade de ir pro Japão só aumentou, né? Sempre tive, assim, aumentou, né? Com o Dimitri sempre me falando de Japão na orelha, né? Mas acho que agora mais ainda. Olha, eu faço as palavras de Carol minhas também, né? E além disso, eu gosto de seriado japonês, Dragon Ball Z. Gostava mais quando era moleque, né? Agora menos, mas... Agora menos, mas ele ainda gosta. Ainda gosta, que é isso, Goku, show de bola. Legal, então abração, Otávio. Abraço pra vocês também, viu? Muito bacana. Obrigada mais uma vez, viu? Valeu, Otávio. E é isso, Japão é destino certo e... Tem que ir. E é bom fazer, como o Otávio falou, pegar um dia, pegar um carro e viajar aí para essas cidades pequenas que devem ser lindas e só lembrar dos samurais e dos ninjas e sei lá de quem mais. そんなでっかい心が欲しい